Quando eu tinha 16 anos, voltando de uma grande festa de Páscoa da família em Charleston, sofri um acidente horrível na I-26. O médico disse que eu precisava de cirurgia de emergência em menos de 1 hora ou não sobreviveria. Minha mãe e minha irmãzinha estavam em um spa chique naquela tarde. Quando o hospital colocou minha mãe no viva voz, ela disse: "Se ela não sobreviver, me avise depois. Estamos no meio de um tratamento e não vou assinar nada agora. Meu nome é Serenity Carver e agora tenho 21 anos." 18 dias depois, quando finalmente abri os olhos, percebi que meu registro no hospital tinha sido atualizado silenciosamente. Minha mãe não era mais minha guardiã legal, outro nome estava lá. Se você já viu pessoas que deveriam te amar virarem as costas no momento que você mais precisava, sabe como é? Meu avô materno, Clarence Brooks, foi a única pessoa que apareceu todos os finais de semana depois que meu pai morreu de leucemia quando eu tinha 6 anos. Ele era o ex-chefe de polícia que nunca realmente se aposentou, só trocou a farda por uma vara de pesca e um balanço na varanda. Ele vinha na sua velha caminhonete, trazia camarão com grits do seu lugar favorito e me deixava sentar no banco da frente enquanto contava histórias de perseguição a contrabandistas. Para mim, ele não era o vovô Clarence, era simplesmente meu vovô, o único adulto que sempre se importava. Minha mãe, Harmony Carver, ficou de luto por 1 ano e depois conheceu Colin Reed em um evento de caridade. Colin possuía metade das construções novas em Kiva Island e dirigia um Range Rover preto que sempre cheirava a couro novo. 2 anos depois, eles se casaram e, 9 meses depois, minha irmã Heaven nasceu loira, barulhenta e imediatamente o centro das atenções. A casa mudou, teve quarto de bebê, babá e novas regras. Meu quarto foi para o canto atrás da garagem, meus troféus de futebol foram para caixas, e minha mãe passou a me apresentar apenas como a minha filha mais velha, como se eu fosse uma extra na própria família. Aos 14 anos, eu já era praticamente invisível. Colin pagava tudo, mas nunca olhava para mim. Heaven recebia roupas novas toda temporada, eu ganhava uniformes usados da escola particular que nem frequentava. O único lugar onde me sentia querida era na casa de tijolos do vovô em West Ashley, a 20 minutos de distância. Ele mantinha minha antiga bicicleta, o freezer cheio de picolés e nunca perguntou por que eu passava todos os fins de semana lá. O fim de semana de Páscoa quando eu tinha 16 anos parecia que seria diferente. Vovô fez seu churrasco anual com mesas longas debaixo dos carvalhos, low country buil, ovos coloridos, chá doce em potes de vidro. Primos que eu não via há anos chegaram, havia música, crianças correndo e cheiro de carvão no ar. Eu usei o vestido amarelo claro que o vovô tinha me dado no mês anterior, porque combinava com meus olhos. Por algumas horas, quase parecia os velhos tempos, parecia que eu ainda pertencia a algum lugar. Até que ouvi minha mãe no telefone perto da mesa de sobremesas, rindo e dizendo que ela e Heaven tinham marcado um dia de spa mãe e filha no dia seguinte, com massagens e tratamentos, e depois viajariam para as Bahamas nas férias de primavera. Era só eu, minha mãe Harmony, Colin e Heaven. Meu nome apareceu na conversa. Eu fiquei ali, segurando um prato de pudim de banana, sentindo ele esfriar nas mãos. Disse ao vovô que estava com dor de cabeça e precisava ir para casa mais cedo. Ele tentou me convencer a ficar, mas eu sabia que algo estava errado. Só queria sair dali. Ele me entregou a chave do Jeep Wrangler 1998 que eu tinha comprado com o dinheiro do trabalho de salva-vidas no verão. Dirija com cuidado, minha menina. Me manda mensagem quando chegar. Prometi que mandaria. Já estava escuro quando peguei a I-26 no sentido oeste. Uma tempestade de primavera chegou rápido, como sempre acontece no céu do Low Country. Chuva forte caindo em cortinas, limpadores do para-brisa a toda velocidade, ainda assim não davam conta. O trânsito estava lento. Coloquei o rádio alto para me manter acordada, uma velha música country que o vovô adorava. Faróis viravam riscos brancos e vermelhos. Eu não vi o caminhão até ser tarde demais. O motorista perdeu o controle, atravessou 3 faixas e bateu no lado do motorista do meu Jeep a pelo menos 100 km por hora. Metal gritou, vidro estourou, o mundo virou 2 vezes, o teto desabou e o carro parou de cabeça para baixo no canteiro central. Lembro do cinto cortando meu ombro, do gosto de sangue, do silêncio após o impacto, e depois nada. Lá de longe, sirenes começaram a se aproximar. O pronto-socorro do MUS era puro caos. Médicos gritavam códigos, monitores apitavam, alguém pedia sangue tipo negativo.
Me levaram direto para a sala de trauma 1. Tiraram minha roupa em segundos, colocaram agulhas nos 2 braços e tubos na minha garganta. Um cirurgião de jaleco ensanguentado se inclinou sobre mim e disse: a pelve está quebrada, o baço rompido, sangramento no cérebro. Menos de 1 hora antes que as coisas fiquem irreversíveis. Precisamos da autorização dos pais para me levar para a cirurgia agora. Uma enfermeira com olhar gentil pegou meu celular, abriu o FaceTime com minha mãe. Na terceira chamada, a conexão pegou. Ouvi música de spa e o zumbido das cadeiras de massagem. Minha mãe apareceu com máscara facial e fatias de pepino nos olhos. Heaven estava deitada na mesa ao lado, com fones, rolando TikTok. Senhora Reed, aqui é a enfermeira Alvarez, do trauma do MUS, disse a enfermeira, mostrando meu rosto ensanguentado e o tubo do ventilador. Sua filha sofreu um acidente grave, tem ferimentos que ameaçam a vida e precisa de cirurgia imediata. Precisamos da autorização verbal agora ou ela pode não sobreviver na próxima hora. Harmony tirou uma fatia de pepino e olhou para a tela. Heaven tirou o fone e se inclinou para ver. O médico entrou. Senhora, são múltiplas fraturas, hemorragia interna, possível inchaço cerebral. Precisamos operá-la imediatamente. Harmony suspirou, como se alguém tivesse pedido para ela mover o carro. Se ela não sobreviver, me ligue depois, disse, voz sem emoção. Estamos no meio de um tratamento e não vou dirigir até o centro para assinar papéis. Heaven riu rapidamente, cobriu a boca com a mão e tirou um print do meu rosto machucado na maca. Eu vi os dedos dela voarem pela tela. Depois, descobri que a legenda que ela enviou no grupo dizia algo como finalmente um pouco de paz. A mão da enfermeira tremia segurando o celular. Um médico atrás dela murmurou, meu Deus. Outro cochichou, grava isso. A enfermeira tentou novamente. Senhora, isso é obrigatório por lei para um menor. Harmony interrompeu, chame meu pai, Clarence Brooks. Ele resolve. Já pagamos por um dia inteiro aqui. Ela encerrou a chamada. A equipe de trauma ficou olhando para a tela em branco. Um dos residentes parecia prestes a jogar o celular pela sala. Eles passaram para o próximo contato de emergência, o vovô. Sua velha caminhonete Ford já estava na estrada quando o hospital conseguiu falar com ele. Ele estava sentado na varanda, limpando camarões para o jantar de amanhã. No momento em que ouviu que Serenity estava em estado crítico, largou tudo e acelerou pelo Ashley River Bridge, ainda com botas de borracha e avental manchado de sangue de peixe. A chuva batia no para-brisa e os relâmpagos iluminavam o céu. Ele fez o trajeto de 25 minutos em apenas 16. Quando chegou ao pronto-socorro, encharcado até os ossos, o crachá de 30 anos ainda preso ao cinto. A enfermeira-chefe olhou para ele e o deixou passar direto. Ele assinou todos os formulários que colocaram na sua frente, sem ler uma linha, a mão tremendo tanto que a caneta riscava o papel. Permitiram que ele visse meu estado rapidamente, tubos por todo lado, rosto irreconhecível pelo inchaço. Ele se inclinou perto do meu ouvido e sussurrou o mesmo que dizia quando eu tinha pesadelos, estou com você, minha menina. O vovô está aqui. Logo em seguida, me levaram para a cirurgia. Ele puxou uma cadeira de metal e sentou do lado de fora da sala de cirurgia, sem se mexer por 9 horas. Não tomou café quando ofereceram. Não se levantou quando a sala de espera esvaziou. Nem quando a tempestade cortou a energia por 12 minutos e os geradores entraram em ação. Quando finalmente me levaram para a UTI, quase de madrugada, ele seguiu a maca, ainda segurando minha mão fria que horas antes tinha ficado mole. Os 18 dias seguintes seriam os mais longos da vida do vovô. A UTI cheirava a antisséptico e medo. Máquinas apitavam e assobiavam sem parar, lembrando o quão frágil era a situação. O vovô pegou a poltrona de vinil ao lado da minha cama e se recusou a sair. Na primeira noite, enfermeiras tentaram mandá-lo para casa, mas ele só mostrou o velho crachá da carteira e disse, não vou a lugar nenhum. Depois disso, ninguém mais discutiu. Ele dormia em cochilos de 30 minutos, cabeça reclinada, boca aberta, botas ainda calçadas. Quando acordava, falava sem parar, baixo, para que os monitores não abafassem sua voz. Contava sobre a noite do meu nascimento, como me segurou primeiro porque minha mãe estava exausta.
Recontava a história do verão em que eu tinha 8 anos e pegamos um tubarão de 1,5 metros no pier de Folly Beach, como eu gritei até ele me deixar puxar o peixe sozinha. Líamos juntos O Sol é para Todos, cada personagem com a voz dele. Às vezes, só cantarolava antigos hinos que sua mãe cantava quando ele era criança, os mesmos que me faziam dormir no sofá dele. Médicos iam e vinham. Um dia, o neurologista disse que o inchaço no meu cérebro havia diminuído. Numa tarde, o cirurgião ortopédico avisou que a pelve poderia nunca se curar totalmente. O vovô ouvia, acenava, fazia perguntas afiadas que deixavam os residentes nervosos e voltava a segurar minha mão como se nada tivesse mudado. No 16º dia, os números finalmente começaram a melhorar. Minha pressão estabilizou, os ajustes do ventilador diminuíram. Uma enfermeira viu o vovô sorrir pela primeira vez em 2 semanas. Na mesma tarde, enquanto ele cochichava perto de mim que os peixes vermelhos estavam correndo e que iríamos pescar assim que eu acordasse, um homem alto, de terno azul marinho, apareceu na porta de vidro. Sr. Donovan havia trabalhado em casos com o vovô há 25 anos. Eles ainda jogavam pôquer uma vez por mês. O vovô olhou para a pasta na mão de Donovan e assentiu lentamente. Sem precisar de palavras. Donovan saiu do hospital, entrou em seu Lexus prateado e foi direto para James Island. Ele sabia o endereço de cor. Harmony e Heaven estavam no hall, cercadas por malas de grife. 2 malas cor-de-rosa combinando estavam ao lado da porta, com etiquetas prontas para um cruzeiro de 7 noites pela Royal Caribbean, saindo do porto de Charleston na manhã seguinte. Colin estava no andar de cima, em uma chamada de trabalho. Heaven filmava a si mesma girando com um vestido novo para o Instagram. Harmony conferia os passaportes pela 3ª vez. A campainha tocou. Donovan se apresentou, entregou um envelope grosso e esperou enquanto Harmony rasgava o pacote. Dentro, 2 conjuntos de documentos, uma petição de emergência para retirar os direitos parentais por negligência médica de menor e um processo civil do hospital cobrando despesas extraordinárias de salvamento de vida, além de dor e sofrimento. Ambos tinham Harmony Reed como responsável, e Heaven, com 14 anos, também estava incluída por ter participado da recusa de atendimento. O rosto de Harmony ficou branco, sob o bronzeado em spray. Heaven parou de gravar no meio do giro. Vocês têm 72 horas para responder, disse Donovan, com voz calma. Depois disso, o juiz já autorizou uma audiência de emergência. Harmony começou a gritar sobre advogados, erros e como alguém ousava questionar sua capacidade de mãe. Heaven explodiu em lágrimas dramáticas, dizendo que não queria dizer nada com as mensagens. Donovan apenas se virou e voltou para o carro. Dentro de casa, Harmony deslizou pela parede, agarrando os papéis, a máscara de cílios escorrendo pelos olhos. Heaven continuava gritando que isso arruinaria suas férias de primavera. Colin desceu, olhou para os documentos e ficou pálido. No hospital, o vovô nunca comentou a visita. Ele só continuava segurando minha mão, cantarolando aquele antigo hino, esperando o dia em que meus olhos se abririam. 2 dias depois, acordei pela primeira vez. Tudo doía. Minha boca tinha gosto de metal e plástico. As máquinas ainda pitavam, mas mais baixas agora. O primeiro rosto que vi foi o do vovô, com olhos cansados, vermelhos, sorrindo tão largo que pensei que suas bochechas iriam se partir. Oi, minha menina, sussurrou, voz trêmula. Bem-vinda de volta. Tentei falar, mas nada saiu além de um raspado. Ele apertou o botão de chamada e levantou o quadro branco no pé da cama para que eu pudesse ler. Em letras grandes e pretas, Guardiã Legal Clarence Brooks. Fiquei olhando até as palavras borraram. Lágrimas rolaram para o lado, indo até as orelhas. Ele as limpou com o polegar, que ainda cheirava levemente a camarão e ar salgado. Nas horas seguintes, entre enfermeiras checando meus sinais vitais e médicos iluminando meus olhos, ele me contou tudo. A chamada de face time, as palavras exatas da minha mãe, o print de Heaven, os papéis entregues enquanto eu estava inconsciente. Ele não suavizou nada. Nunca tinha feito isso. Chorei de novo, mais forte, não de dor, mas de alívio, tão profundo que parecia afundar ao contrário. 3 semanas depois, me deixaram ir para casa. Não para James Island, mas para a casinha cinza do vovô, sobre palafitas em Folly Beach, 15 minutos ao sul da cidade.
O ar salgado bateu nos meus pulmões assim que ele me carregou pela porta. Meu novo quarto era antes o cômodo de equipamentos de pesca dele. Ele pintou as paredes de azul claro e pendurou os mesmos sinos de vento que fizemos quando eu tinha 9 anos. Da janela, eu podia ver o mar se movendo constante e infinito. Na segunda-feira seguinte, comecei a fisioterapia. Aprendi a sentar, depois a ficar em pé, depois andar com o andador enquanto o vovô me apoiava como se eu tivesse 2 anos de novo. Ele cozinhava camarão com grits todas as noites, porque era macio o suficiente para minha mandíbula presa em fios. Assistíamos ao pôr do sol no balanço da varanda, o braço dele ao redor dos meus ombros, sem precisar preencher o silêncio. Uma tarde, meu celular vibrou no balcão da cozinha. A tela mostrava minha mãe. Fiquei olhando para o telefone por 10 toques. O vovô me observava da porta, sem dizer nada. Apertei recusar, coloquei o celular virado para baixo e voltei para a varanda. Foi a única vez que ela tentou. Do outro lado da cidade, Colin entrou com o pedido de divórcio na mesma semana. A empresa dele acabará de conseguir um contrato enorme com a Port Authority, e a última coisa que precisava eram manchetes sobre abandono de criança ligadas ao nome dele. Ele saiu da casa em James Island antes mesmo da tinta do divórcio secar, levando apenas suas roupas e os tacos de golfe. Heaven surtou nas redes sociais por uns 3 dias e depois ficou em silêncio quando faculdades começaram a retirar ofertas de bolsas de estudo. O vovô nunca comentou nada a menos que eu perguntasse. Quando perguntava, ele respondia direto: eles fizeram a escolha deles, Ren. Agora é a nossa vez. Algumas noites a dor me acordava aos gritos. Ele aparecia com o moletom da antiga academia de polícia, sentava na beira da cama e segurava minha mão até os remédios fazerem efeito. Outras noites eu acordava com ele orando em voz alta na sala, a voz rouca, pedindo a Deus tempo suficiente para me ver inteira novamente. Quando os pontos foram retirados e os gessos viraram órteses, eu já conseguia caminhar pelo pier sem parar. O vovô comprou 2 varas de pesca e um balde de camarões. Sentamos na ponta, onde a água fica verde profunda, sem pegar muito peixe, mas sem ligar. O sol queimava o cheiro do hospital da minha pele. Uma noite, olhando o horizonte, com o vento jogando meu cabelo no rosto, percebi que não esperava mais nada, nem desculpas, nem explicações, nem segunda chance. Eu nunca quis dar nada disso. O oceano continuava se movendo, como sempre. Alguns meses depois, chegou o dia da audiência preliminar. O tribunal na Broad Street cheirava a madeira antiga e cera de piso. Entrei de muletas, com o vovô de um lado e Donovan do outro. Minha mãe estava à mesa dos réus, usando um terno azul marinho grande demais, olhos inchados, sem maquiagem. Heaven estava encurvada ao lado dela, com o blazer da escola particular, olhando para o chão. A juíza era uma mulher de cabelo cinza aço e zero paciência. Ajustou os óculos e mandou o oficial passar a gravação. A chamada de face time apareceu na tela grande, meu corpo machucado na maca, música de spa ao fundo, a voz fria e clara da minha mãe: se ela não sobreviver, me liga depois. Heaven rindo, o print do meu rosto ensanguentado com a legenda dela. O tribunal ficou em silêncio total. Um jurado até ofegou. Donovan colocou os registros do telefone sobre o banco. Heaven havia encaminhado a foto para 7 grupos diferentes em 4 minutos. Uma das mensagens dizia: mais uma menos roubando minhas férias de primavera. A caneta da juíza parou. Ela olhou para minha mãe por um longo e duro momento. Senhora Reed disse, com voz de gelo. Em 23 anos nesta cadeira, nunca ouvi um pai falar assim sobre seu filho. Enquanto essa criança lutava pela vida, a guarda temporária integral é transferida imediatamente para Clarence Brooks, a partir de hoje. Nos vemos aqui de novo para a audiência permanente. Ela bateu o martelo tão forte que o som ecoou pelo mármore. 3 dias depois, Harmony foi demitida do trabalho na South Carolina State Credit Union. Verificações de antecedentes são obrigatórias para quem lida com fundos federais, e negligência médica de menor é desqualificação automática. A segurança a escoltou com uma caixa de papelão. A bolsa integral de Heaven para o College of Charleston foi revogada na mesma semana. A comissão de admissões citou conduta incompatível com os valores da escola. De repente, a escola particular que antes a idolatrava começou a cochichar pelas costas. Em um mês, a casa em James Island entrou em execução hipotecária.
O nome de Colin já tinha sido retirado da escritura, ele assinou tudo para proteger seus bens. Mãe e filha se mudaram para um apartamento de 2 quartos na Savannah Highway, daqueles com pintura descascando e elevador quebrado. Heaven perdeu o carro. Harmony começou a trabalhar à noite repondo prateleiras em um supermercado para pagar o aluguel. Enquanto isso, eu comecei a fazer terapia de verdade. 2 vezes por semana, uma van me buscava para reabilitação física ambulatorial no MUS. Aprendi a subir escadas de novo, equilibrar-me em uma bozubol, confiar nas minhas próprias pernas. O vovô me levava todas as vezes, esperava no saguão lendo as mesmas 3 revistas de pesca até eu sair suada e tremendo. Às quintas, eu via uma terapeuta de trauma chamada Doutora Rivera. Sentávamos em um pequeno escritório com cheiro de lavanda e conversávamos sobre pesadelos, raiva, sobre o dia em que percebi que nunca mais queria ouvir a voz da minha mãe. O vovô esperava no carro, janelas abertas, ouvindo música country, sem reclamar do calor. Algumas tardes, quando a dor nos quadris ficava muito forte, eu sentava no deck dos fundos e jogava pedaços de pão para os gaivotas. O vovô se juntava a mim com 2 chás gelados, e ficávamos olhando a maré baixar. Ele nunca tentou consertar minha raiva. Só me deixava senti-la. No final do verão, consegui largar as muletas, depois a bengala, até andar sem nada. Ainda caminhava com uma leve mancada, mas o médico disse que a maior parte sumiria até meu aniversário de 18 anos. Uma noite, consegui ir até o fim do pier de Folly e voltar sem parar. O vovô me encontrou no meio do caminho com um cobertor e uma lanterna, mesmo com o sol ainda alto. Sentamos na areia, sapatos fora, deixando as ondas lambendo nossos pés. Apoiei a cabeça no ombro dele. Obrigada por ficar, disse. Ele beijou minha cabeça. Em nenhum outro lugar eu gostaria de estar, minha menina. 7 meses depois do acidente, chegou o dia do julgamento final. Entrei no tribunal sem muletas, sem bengala, sem mancar. A cicatriz na testa ainda estava rosa, mas minha cabeça estava erguida. O vovô sentou bem atrás de mim, de terno de domingo, o mesmo que usou no funeral do meu pai. Harmony parecia menor do que eu lembrava, cabelo preso, segurando um lenço que nunca usou. Heaven olhava fixamente para frente, braços cruzados tão firmes que os nós dos dedos ficaram brancos. Donovan me chamou primeiro para depor. Jurei e sentei, olhando nos olhos da juíza. Conte ao tribunal como foi, ele disse, sabendo que minha mãe se recusou a ir enquanto eu lutava pela vida. Respirei fundo. Parece que a última parte de mim que acreditava que importava morreu naquela mesa, disse. Minha voz não tremia. Aprendi, em uma frase, que eu era descartável. E a pessoa que disse isso era a mesma que lia histórias para eu dormir. Contei sobre acordar com o nome do vovô como guardião legal, sobre a única ligação perdida que nunca retornei, sobre cada noite que dormi ouvindo o mar em vez de me perguntar por que eu não era suficiente. O advogado de Harmony tentou apresentá-la como estressada, sobrecarregada, vítima das circunstâncias. Falou da perda do emprego, da execução da casa, do divórcio. Eu não olhei para ela uma vez. Quando ele terminou, a juíza perguntou se eu tinha mais algo a dizer. Sim, meritíssima, respondi. Não quero o dinheiro dela. Não quero desculpas. Só quero que isso acabe. Já tenho uma família. A juíza não precisou de muito tempo. Voltou 20 minutos depois, término permanente dos direitos parentais de Harmony Reed, com efeito imediato. Julgamento civil em favor do autor e do hospital, $480 mil. A propriedade em James Island será vendida em leilão para quitar a dívida. Sr. Clarence Brooks recebe a adoção legal completa. Caso encerrado. O martelo bateu como um tiro de largada. Do lado de fora, no corredor, repórteres gritavam perguntas. Ignorei todas. Eu segurei no braço do vovô e caminhamos para o sol de outubro. 3 semanas depois, o banco trancou a Casa Branca com cadeado. Um caminhão de mudança buscou as poucas coisas que Harmony e Heaven decidiram levar. Elas colocaram as caixas em um sedã velho e pegaram a estrada pela I-26, indo para algum lugar mais barato, onde ninguém conhecia seus nomes. Nunca perguntei para onde foram. No mesmo mês, chegaram os papéis da adoção pelo correio. Assinei Serenity Brooks pela primeira vez e chorei mais do que no dia em que acordei do coma.
O vovô colocou o certificado em uma moldura e pendurou acima da lareira, bem ao lado da foto de serviço do meu pai. Comecei meu último ano escolar em uma escola alternativa, a 10 minutos de Folly Beach. Turmas pequenas, professores que realmente se importavam, ninguém que soubesse da minha história a não ser que eu escolhesse contar. Tirei boas notas em todos os trimestres e fui aceita, por decisão antecipada, na College of Charleston. Perto o suficiente para voltar para casa todas as noites, se eu quisesse. O dia da formatura chegou quente com vento. Usei uma beca azul clara, da mesma cor do quarto que o vovô pintou para mim. Quando chamaram meu nome, toda a turma se levantou e aplaudiu, porque naquele momento todos sabiam quem tinha me sustentado até ali. O vovô me esperava ao pé da escada, usando seu uniforme de gala, medalhas brilhando, olhos cheios de orgulho. Corri até ele, abracei seu pescoço e deixei que ele me levantasse do chão como se eu ainda não pesasse nada. 5 anos se passaram desde aquele domingo de Páscoa. Tenho 21 anos agora, um diploma de psicologia na parede e trabalho como conselheira de trauma familiar em uma ONG do outro lado da ponte, em Mount Pleasant. Todos os dias eu me sento diante de adolescentes que acreditam que ninguém jamais vai escolhê-los e posso dizer que eles estão enganados, porque alguém me escolheu quando as pessoas que deveriam me amar foram embora sem olhar para trás. O vovô completou 77 anos no mês passado. Ele ainda corta a grama sozinho, ainda pesca mais do que qualquer capitão de barco da ilha, ainda faz o melhor chimpem de gritos do estado. A casa sobre estacas continua igual, os mesmos sinos de vento, o mesmo balanço da varanda, a mesma cafeteira antiga sempre pela metade. Meu antigo quarto ainda é azul claro. O antigo quarto de pesca dele ainda é um quarto de visitas, porque nenhum de nós quis mudar de volta. Jantamos no deck quase todas as noites, vendo os golfinhos perseguirem peixes na arrebentação. Ele me chama de Baby Girl exatamente uma vez por dia, geralmente quando me entrega um chá gelado. Eu ainda o chamo de vovô. Nada mais parece certo. Harmony e Heaven deixaram a Carolina do Sul para sempre, 3 anos atrás. Ouvi dizer que estão em algum lugar da Geórgia, morando em um trailer, usando sobrenomes diferentes. Nunca procurei por elas. Elas nunca procuraram por mim. O silêncio é limpo. É final. É paz. Algumas pessoas perguntam se ainda estou com raiva. Não estou. Raiva consome uma energia que decidi gastar vivendo. Outras perguntam se eu perdoei. Perdão não é algo que posso dar. É algo que elas teriam que merecer e nunca tentaram. Eu simplesmente segui em frente. O que eu carrego é gratidão, tão profunda que ainda me pega de surpresa. Gratidão pelo homem que dormiu em uma cadeira de vinil por 18 noites. Pelo chefe aposentado que nunca perdeu uma única sessão de terapia minha. Pelo avô que transformou a casa dele em um lar e o coração dele em um porto seguro. Família não é quem divide seu sangue. Família é quem fica quando seu sangue esfria em uma mesa de cirurgia. Família é quem assina os papéis, segura sua mão e nunca faz você se sentir um peso. Se você está lendo isso e está com medo, achando que não tem alguém assim, procure mais. Essa pessoa existe. Às vezes é o avô que você não esperava precisar. Às vezes é um amigo, um professor, um vizinho que se recusa a ir embora. E quando você encontrar essa pessoa, segure firme. Porque família de verdade não nasce. Ela é escolhida todos os dias. Principalmente nos dias em que escolher você custa tudo para ela. E essa é a minha história.